Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas, graça e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Se você é novo, pela primeira vez está ouvindo este Evangelho, esta palavra, este canal que prega o Evangelho de Cristo como ele é, sem acrescentar e sem diminuir, porque aqui nós somos verdadeiros, aqui nós servimos ao pastor da igreja, aquele que é a cabeça. Aqui nós edificamos vidas, aqui nós restauramos vidas, aqui tem cura para aqueles que estão enfermos, aqui tem consolo para os que estão atribulados. Deixe o seu joinha e inscreva-se para receber todas as notificações. Amém. Vamos à leitura. Livro de Marcos, capítulo 1. A pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpacas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação do diabo a Jesus. Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Se ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias,
tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Os primeiros obreiros, os primeiros discípulos. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede neste evangelho. Andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com o jornaleiro, foram após Jesus. Jesus expulsa um espírito imundo. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Maravilhavam-se da sua doutrina, da sua palavra, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro e outros enfermos. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. Logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente, a febre a deixou e servia-os. Tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, lhe trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Toda a cidade ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Aproximou-se de Jesus um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes me limpar. Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente,
logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído de tanta alegria, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Capítulo 2. Alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Anunciava-lhe a palavra, e vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava. Fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Senão Deus. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca se viu tal coisa. Chamado de Levi. Então tornou Jesus a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Então, levantando-se, seguiu a Jesus. Aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar aos justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus e o jejum dos fariseus. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus lhe disse: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo, enquanto tem consigo o esposo? Não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo
em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus, o Senhor do sábado. Aconteceu que, passando Jesus num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês por que fazem no sábado o que não é lícito fazer? Mas ele lhe disse: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade, e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem, até do sábado, é Senhor.